Olá meu povo, tudo bem? Meu nome é Rafael Lins e hoje eu vou fazer uma análise tática minha. Nossa senhora, quanto tempo eu não fazia? Faz tempo. Então, já que faz tempo, aproveitando que já faz tempo, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seu amigo santista, que hoje eu vou analisar o jogo Desportiva Ferroviária e Santos, valendo absolutamente nada, é um amistoso. Mas me deu vontade, então eu vou fazer essa análise. Começando explicando o contexto, tá? O Santos renovou com o Neymar, caso você não tenha visto, o Santos renovou com o Neymar e que vai ficar até o final do ano. E o Kleber Xavier, técnico do Peixe, já se organiza pensando com o Neymar no time, ok? O Santos vai enfrentar o Flamengo, era para enfrentar o Palmeiras, mas a CBF adiou. Vai enfrentar o Flamengo neste meio de semana, imagino. E o Santos fez uma preparação nessa intertemporada que teve, na pausa para o Super Mundial. O Santos fez hoje um amistoso contra o Deportivo Ferroviária pela Vitória Cup. Então, eu vi o jogo, o Neymar jogou, voltando ao maravilha, jogou bem inclusive. E eu falei, vamos fazer análise, ok? Santos saiu da zona, então tá meio que tranquilo, mas tá alerta ali pra, né, se acontecer alguma coisa que pior não aconteça de novo, como já aconteceu, a gente sabe muito bem. Bom, o Santos veio escalado com Gabriel Brazão no gol. Vou adiantar, é a escalação, digamos que padrão do Santos, porém com algumas modificações, ok? Brazão no gol, goleiraço, não precisa nem explicar. Escobar, Basso, Lampez e Souza. E aí, caso você não tenha visto os últimos jogos do Santos e não tenha acompanhado, tenha ficado meio de fora, o Escobar tá jogando pela lateral direita e o Souza, menino da base que joga muito, tá jogando pela lateral esquerda, ok? O Escobar, que é lateral esquerdo, ganhou jogando na lateral direita. João Basso e Luan Pérez, que estão sendo regular, ok? Zé Rafael, graças a Deus que ele veio, que tá jogando muito. Rincon e... deixa eu abaixar aqui rapidinho. E Neymar. Somente Neymar. Depois eu falo do desempenho deles no jogo, ok? Fechado? Combinado? Então vamos lá. Guilherme na ponta esquerda. Essa minha cara define muito bem a fase do Guilherme. Álvaro Barreal pela ponta direita, jogando muito por dentro, mas ainda é a ponta direita. E David Washington na centroavância. Sim, centroavância. Isso mesmo. É assim. Boa é a escalação que o Santos tem disponível, que provavelmente vai ser a escalação que o Santos vai enfrentar o Flamengo. Provavelmente vai ser essa mesma escalação, até porque William Arão não vai poder jogar contra o Flamengo. A gente não sabe quando ele volta, mas ele já disse na entrevista que ele deu, na entrevista coletiva que ele concedeu na apresentação, que ele não está apto para jogar logo de cara. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho até que o William Arão possa jogar 90 minutos. Mas, claro, sem pressa. A gente já cometeu esse erro com o Neymar nesse mesmo ano, não vamos cometer de novo, ok? Então essa vai ser a escalação, porque o Roezer, infelizmente, tá suspenso, não vai pegar o Flamengo. E o Tiquinho deu uma assistência lá no jogo contra o Fortaleza, mas acaba que vive de altos e baixos o nosso pequeno Tico, ok? O time do Desportivo Ferroviário, eu ia comentar, mas olha, eu acredito que nenhum de vocês conheça quem são os jogadores. Eu não conhecia, admito. Então, eu quero já adiantar uma coisa. O Santos venceu. Venceu bem. Beleza? E não sei se vocês lembram, no início do ano o Santos enfrentou o Coritiba também um amistoso, como pré-temporada. E fez... no primeiro tempo o time titular, no segundo tempo o outro time, o time reserva ali, e aí coloca gurizinho da base e tal, vai variando.
O Santos fez o mesmo esquema hoje. Começou com o time titular, que foi esse que eu falei, e depois colocou muitos outros jogadores. Colocou mais de um time inteiro. É claro, eu não vou falar todos, até porque tá a lista aqui. Pode ser que um não tenha entrado e eu cometa um erro dizendo que ele jogou. Mas posso garantir que João Paulo tomou um gol. E é triste. Por quê? Foi um gol que ele não teve culpa, mas eu sou muito fã do João Paulo, mas o Brasão tranquilamente pegaria. Enfim, vamos seguir. Igor Vinícius, reforço, contratado nessa janela. Interessante, mas não é do que a gente precisava para lateral direita. Aí tem Vinícius Lido, bom moleque da base, tá? Joga muito. Entre muitos outros. E um deles, simplesmente Juninho. Para os íntimos. Mas, para quem não conhece ele, ele é o filho do Robinho. Sim, o ex-jogador do Santos. E hoje recebeu a camisa 7. Camisa do Robinho, ex-jogador do Santos. É claro que a gente não pode pôr tanta pressão no moleque, dizendo que ele é um novo Robinho. E nem pode colocar os erros que o pai cometeu na conta do moleque também. A gente tem que ter cautela, ok? Mas, já adianto, ele tem um estilo muito parecido ao pai. Lembra muito. Você pode até ver pela minha cara, que eu não acompanhei muito Robinho. Não acompanhei muito. Mas, vendo vídeos, mostra que ele é muito parecido com o pai. E joga muito. Eu acompanho muitos jogos da base, gosto muito de ver. E olha, sinceramente, ele tem... Deixa eu ver aqui rapidinho, só pra não cometer um erro. Tem apenas 17 anos e joga no sub-20. Porque o técnico chamou ele, então... E foi, e tá deitando e rolando no sub-20. Tá jogando muito bem. E hoje fez sua estreia pelo profissional do Santos. É um amistoso? É um amistoso. Porém, a gente sabe que assim, é um amistoso. Começa no campeonato paulista, num jogo contra um time pequeno. E depois... grande jogador. Muitos outros entraram também. O Pedro Padula, que também joga bem. Então assim, eu não vou falar todos. Mas... o Santos variou bastante. E eu quero falar principalmente de titular. Porque, convenhamos, os outros, os reservas, eles, claro, serão substitutos de quem não estiver disponível. Mas a gente vai ver pouco eles em campo. Então a gente tem que falar mais dos titulares. Brasão. A gente não pode falar muita coisa dele nesse jogo. O resto a gente só pode elogiar. No resto do ano inteiro a gente só pode elogiar o Brasão. Porém, nesse jogo, trabalhou muito pouco. A Ferroviária fez muito pouco para ataque. Então, não dá pra dizer que o Brasão fez um excelente jogo. Fez um jogo ok. Não trabalhou. Não fez nada. Então, eu acho que ele deve ter feito, sei lá, 1 ou 2 defesas. Então, não é que ele não fez nada, mas trabalhou muito pouco. O Gonzalo Escobar, mesma coisa. Jogo, a gente vê de novo ele na lateral direita, fazendo um papel muito interessante. Mas a gente consegue perceber que ele, óbvio, é um jogador que tem muita vontade. E isso é bom. Compensa um pouco da falta de técnica dele. Mas sempre fazendo partidas regulares. E hoje foi mais uma delas. Basso e Luan Pérez. Por que eu vou falar os dois como unidade? É o seguinte, os dois vinham mal, convenhamos, nenhum dos dois estavam em boa fase. Kleber Xavier veio, conseguiu recuperar eles de uma forma que eu não tinha visto, nunca tinha visto antes em zagueiros do Santos, e ele conseguiu recuperar. Então assim, fizeram mais uma partida regular, boa, e as outras partidas, né, Brasileiro, Copa do Brasil, eles fizeram partidas ok, não deixaram a desejar,
podem até ter pontos, momentos onde eles surpreenderam a gente, mas nada espetacular que fala, oh meu Deus, temos um zagueiro definitivo, não precisamos comprar um zagueiro, o que não é o caso. O Santos precisa urgentemente contratar um zagueiro e um lateral direito. Zé Rafael, mais uma partida impecável dele, muito bom jogador, ainda bem que ele veio, joga muito, craque da bola. Thomas Rincon, que provavelmente vai ser reserva nos próximas partidas, porque o Willian chegando, alguém no meio campo vai embora. E quem será esse alguém? Rincon. Zé Rafael acabou de chegar, tá jogando muito bem. Rollraiser ou Neymar, mas eu acredito que seja o Rollraiser, não vai ser retirado do time. Então vai sobrar pro Rincon, que tá fazendo partidas medianas, mas é interessante. O problema é que a idade chega, a velocidade cai, o ritmo cai. Então vai entrar o Willian jogando de primeiro volante, camisa 5. E o Zé Rafael jogando de 8, segundo volante, dando suporte. Agora sim, agora vem a questão, que é o seguinte. Eu tô falando peça por peça, mas já pensando nas próximas partidas. Neymar jogou no meio hoje, porque o Kleber, obviamente, ele não ia colocar um cara que está suspenso para a próxima partida para colocar como o time titular. Foi um teste para a próxima partida. Então ele colocou o Neymar, que vai jogar, tá confirmado até agora, né? Esperamos que não surja nada. E vai jogando no meio campo. Porém, a gente sabe que essa vaga é do Rollraiser. Pelo menos eu tenho em mente que essa vaga é do Rollraiser. O Rollraiser vai jogar no meio. O Neymar, ele não vai jogar na ponta, em nenhuma das duas. E vai jogar de segundo atacante, de falso 9. Como ele fez no jogo contra o Botafogo, onde ele foi muito bem. Até aquele lance patético, ridículo, que ele protagonizou, colocando a mão na bola ali de uma forma vergonhosa. Mas provavelmente ele vai jogar de segundo atacante, falso 9. Por quê? Uma coisa que incomoda tanto o Kleber Xavier quanto a gente mesmo, que eu me incomodo muito, ele voltando até a zaga, até o meio campo, para pegar a bola. Cara, o Neymar não tem que fazer isso. O Neymar tem que receber a bola na frente. E eu acho que isso é evidente para qualquer um. Mas o Neymar, ele tem sede de jogar. Então ele acaba tendo que voltar para buscar a bola, buscar jogo. Mas a gente sabe que isso não é o melhor para ele. Ele tem que pegar a bola no ataque. Ok? Então provavelmente o Rollraiser vai jogar no meio. E o Neymar já vai ficar mais na frente, jogar mais como um segundo atacante. E a gente entra no ponto mais polêmico, a ponta esquerda do Guilherme. O Guilherme é um caso diferente, porque o Guilherme vive numa linha tênue entre o amor e o ódio. Entre estar numa boa fase e ser considerado um perna, ser considerado um bagre. É impressionante a variação que o Guilherme consegue passar em 5 partidas. Impressionante. Mas fez uma partida ok, não prejudicou, fez o gol ok, mas não tem muito a acrescentar sobre a partida do Guilherme. Então Guilherme vai ser o ponto esquerdo, provavelmente, porque Brian Rodrigues ele não vai vir, é muito caro. E se ele vir, vai ser uma surpresa pra mim, que eu não acho que ele deva vir, é muito caro, já tá tendo problemas na justiça. Então eu não acho que o ideal seja contratar um jogador caro, que tá tendo a melhor temporada dele agora, não vem de temporadas muito boas. Então vai ser o Guilherme, provavelmente, é claro. Álvaro Barreal na direita, e aí a gente entra em outra questão. Álvaro Barreal já disse que é jogar na ponta esquerda, que é a posição dele. Só que assim, o Santos tá com problema na ponta direita. O Barreal tá indo bem na ponta direita, principalmente caindo pelo meio, oferecendo a opção de passe. Então assim, talvez quando chegar um ponta
que talvez esse ponto seja um bom tempo, não sabemos. Ele vai voltar para ponta esquerda e aí a gente vê. Eu não sou o técnico. Quem é o técnico é o Kleber Xavier. Então a gente tem que seguir aí, só dando a nossa opinião. Não que ela, né? Ela não vai valer de muita coisa. E David Washington, aí que eu quero entender muito bem. David Washington tem toda a questão, é menino da vila, mas do momento que ele chegou, eu pensei, nossa, boa contratação, excelente contratação, por empréstimo, interessante. Mas depois eu fui ver o salário, depois eu vou ver as aparições dele. Pô, ele não tá tendo um bom rendimento. Ele tá oscilando entre o titular e a reserva. E o Santos tá sem um centroavante. Tiquinho Soares fica ali no meio termo. Meio termo, tipo, entre ser bom e entre ser muito ruim. Ele parece ser no bom sentido, ser um atacante pesado. E no mau sentido, ser um atacante pesado. Ele consegue no mesmo jogo variar entre isso. É impressionante. E entre o David Washington, que como que eu posso dizer, sem ser muito ofensivo, ele não consegue fazer nada dentro de campo. Ele não consegue segurar a bola, não consegue fazer o pivô, não é mais rápido na corrida, então perde muita oportunidade clara de gol, que inclusive foi um problemão para o Santos hoje. Então a gente tem que ver muito bem. Uma coisa que eu queria dizer sobre o jogo, tá? Depois eu vou partir pro segundo tempo, que é onde entrou a maioria dos reservas. A maioria não, onde entrou os reservas. O Santos perdeu muito gol. Não pode. Kleber Xavier vai ter mais alguns dias para treinar a finalização urgentemente. Cara, o Santos perdeu muito gol. Absurdo. Perdeu muito gol, claríssimo. E perdeu. Então assim, e jogadores que não é como um zagueiro, que às vezes beleza, não, atacantes bons, que tranquilamente fariam um gol, hoje não fizeram. E tem que ver o que aconteceu. Claro, o gramado estava pesado, estava chovendo, tem todas as questões climáticas. Mas qualquer um que viu o jogo, percebe que claramente o Santos perdeu muito gol, poderia ter feito 5-6, tranquilo. Outra coisa que eu queria comentar uma salva de palmas pro Bandeirinha, né? Que eu não sei o nome do cidadão, também não gostaria de expor ele aqui, mas cara, beleza, não tem VAR, tava com uma visão debilitada porque tava chovendo muito, tava muito difícil ver, mas muito impedimento que claramente não era. Ele anulou 1 ou 2 gols do Santos. Ele anulou 2 gols do Santos. Um deles não deve jamais ser anulado, um gol do Escobar que ele fez, que não sei, ele tava muito longe da linha de impedimento, mas enfim. Não vou decorrer muito sobre isso, até porque foi anulado, então vamos seguir. E é um amistoso. Lembra também que é um amistoso, gente. Foi um amistoso de preparação. Não foi um jogo importante, foi um amistoso. Então, que não teve muito clima amistoso. Mas, vamos lá. Teve até uma confusãozinha ali com o Neymar e tal, mas beleza. Reservas. E agora eu entendi entendi melhor ainda porque que eles são reservas. Olha, o desempenho do Santos caiu muito na segunda etapa. Muito. Tanto que tomou o gol de empate para a Desportiva Ferroviária. É algo alarmante. Mas são as reservas. Então a gente meio que passa um pano ali e tal. Tinha o Gil mesmo, tava voltando. Muitos jogadores que jogam muito pouco. Então, ok, vamos seguir. O Reis jogou nesse segundo tempo do time dos reservas, né, digamos assim. Fez uma partida muito boa. Pituca fez o gol, o que não significa que o Pituca fez uma boa partida, né? O Pituca fez uma partida ali, ok, mas a gente sabe que o Pituca, apesar de eu gostar muito dele, tá tendo desempenhos bem lamentáveis. Enfim, é isso. Entrou muitos
jovens da base, isso é bom. Só que precisa entrar em jogo valendo mesmo a vera pra valer. Então é isso, ok? Muito obrigado. Se inscreve no canal, por favor. Deixa seu like, compartilha o vídeo. Santista, eu sei que você conhece o Santista. Eu vou falar isso de novo. Você conhece um Santista, eu tenho certeza. Manda esse vídeo para algum Santista. Me ajuda. Então vambora. É isso. Perfeito. Valeu. Tchau. Aproveita o frio. Gente, eu esqueci de um dos pontos importantes que aconteceu no jogo. Acabou o jogo mais cedo do que esperado. O jogo teve primeiro tempo com 45 minutos e o segundo tempo com 40. Devido a uma invasão de campo que não preciso nem dizer nada, que é totalmente errado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tenha noção e consciência. Não faça isso, jamais, em nenhuma hipótese. Mas se invadindo o campo 2 vezes. Eram crianças que estavam invadindo o campo, então, até pela segurança dos jogadores e pela segurança das crianças também, para não se machucarem enquanto fizerem isso, né? Ele terminou a partida faltando 5 minutos. O Neymar tava ali no banco de reservas vendo ali. Só que aí pedindo para ele subir pro estádio, aí pro vestiário, para tentar ver se parava, mas continuou aí. O juizão deu o jogo como encerrado. Então, reforçando, não faça isso, ok? Jamais, em nenhuma hipótese, faça isso. Não invada o campo, é errado, ok? Mas isso aconteceu, então só informando que eu esqueci de falar isso no vídeo. O vídeo já tava longo, então vai ficar mais ainda agora com mais 1 minuto. Valeu, gente. De novo, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, por favor. É isso. Valeu!